dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui na nossa primeira aula de ciências, tá? Essa aula aqui é diferente das outras que nós íamos trabalhando até então, tá? Nesta aula nós vamos seguir o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação, tá? Então, esta aula vai estar ocorrendo paralelamente com as aulas que estão ocorrendo na televisão, tudo bem? Essa aula ela visa complementar o conteúdo que está sendo transmitido pela TV, tudo bem? E aqui, de fato, nós vamos formalizar este conteúdo, tá? Com a parte impressa que vai ser distribuído para vocês, né? O material feito por mim também, tá? Tudo bem? E é importante a gente frisar aqui nessa primeira aula o seguinte: as nossas aulas vão ser sempre postadas às segundas e sextas-feiras, tudo bem? De acordo com o cronograma que a escola entregou para vocês, tudo bem? Então, sempre no dia da aula, eu vou disponibilizar alguns minutos ou até algumas horas antes da nossa aula começar, vou distribuir o material do dia lá na nossa Classroom, na nossa sala de aula do Google, tudo bem? Vocês vão ter acesso a essas videoaulas, como esta que eu estou transmitindo para vocês. E também nós vamos colocar outros materiais, como slides, já no formato PDF, exercícios para vocês responderem, tá? E vocês me devolverem respondidos aí pelos questionários que a gente possa vir a colocar também, tá? E, logicamente, você preencher a chamada do dia. Tudo bem? Não é só aqui que esse material vai ser distribuído, essas videoaulas vão ser distribuídas. A escola, ela possui também um canal no YouTube. E esse canal, ele vai ser aberto para a comunidade para que vocês possam observar essas videoaulas também aonde você quiser, tá? Não é só no Classroom que você vai poder observar essas aulas no seu celular ou no seu computador, se você tiver. O YouTube também vai disponibilizar essas aulas, esses vídeos que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Frisando, é muito importante você ter uma frequência nessas aulas, é muito importante você preencher a chamada e é muito importante você estar com o seu conteúdo atualizado. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? A escola possui aí Instagram, a escola possui Facebook, possui YouTube, e não deixe de assinar o canal, não deixe de participar dessas redes sociais, tudo bem? Isso vai enriquecer o conteúdo de vocês, ou a forma como nós queremos que vocês trabalhem, tudo bem? Então espero que vocês gostem e vamos lá partir para o nosso vídeo de hoje, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira aula, então, nós vamos ver alguns conceitos iniciais sobre matéria e suas propriedades. Tá? Por que eu estou falando de matéria e suas propriedades antes de falar de substâncias? Bom, não tem como falar de substâncias e misturas para vocês sem antes eu dar uma definição para vocês do que é matéria, quais são as suas propriedades, qual é a forma que a matéria se apresenta. Tudo bem? Somente a partir desses conceitos prévios, desses conceitos iniciais, é que nós realmente poderíamos alcançar um objetivo principal, que é estudar as substâncias e as misturas. Tudo bem? Então vamos lá. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tudo aquilo que tem massa, ou popularmente como nós conhecemos como peso, e volume, o seu tamanho, tá? Por sua vez, a matéria ela também pode ser dividida em duas partes, em corpo e objeto. O que é corpo? O corpo nada mais é do que uma porção limitada da matéria. Por exemplo, o tronco de madeira de uma árvore.
Tudo bem? Então, o tronco de madeira de uma árvore, corpo. E o objeto? O objeto nada mais é do que um objeto, um material que foi fabricado pelo homem, é o corpo modificado, certo? Pelo homem, para atender uma finalidade, como por exemplo, a mesa de madeira. A madeira era fabricada, por exemplo, através da madeira do tronco da árvore. Ou seja, existe uma relação aqui muito próxima entre matéria, corpo e objeto. No caso aqui, quem é a matéria? A madeira. Quem é o corpo? O tronco de madeira da árvore. E quem é o objeto? A mesa, que foi fabricada pelo homem. Tudo bem? Espero que tenha ficado muito bem claro para vocês. Agora, nós vamos estudar as propriedades da matéria. As propriedades da matéria podem ser divididas em três partes: propriedades gerais da matéria, propriedades específicas da matéria e as chamadas propriedades organolépticas. Tudo bem? Vamos estudar primeiramente quem são as propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que são comuns a todas as matérias. Que propriedades são essas? O espaço ocupado por ela, que nós chamamos de volume, é a massa, que é a quantidade de matéria e de energia que um corpo tem, tá? Geralmente nós calculamos essa quantidade de matéria, essa quantidade de energia, pelas unidades de quilograma, de grama, que são unidades de peso. Também temos a impenetrabilidade, que é a propriedade que diz que dois corpos ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, um corpo não pode ocupar exatamente o mesmo lugar que um outro corpo está ocupando. Divisibilidade é a propriedade que diz que é possível dividir a matéria até um determinado ponto sem que ela perca as suas propriedades. Compressibilidade é quando a matéria ela pode ser comprimida, reduzida a um tamanho, e essa redução de tamanho ela se dá pela influência de fatores externos, de forças externas. Que forças externas são essas? Bom, comprimir esse objeto através da parede de uma seringa, por exemplo, ou comprimir este objeto em algum plano horizontal, alguma coisa do tipo. Se eu comprimo, eu estou reduzindo o tamanho dele, estou aplicando uma força e diminuindo o seu tamanho. Se eu quero aumentar o seu volume ou diminuir o seu volume para que ele retorne ao seu tamanho original, nós chamamos essa propriedade de elasticidade. Tudo bem? Então essas são as propriedades gerais da matéria: volume, massa, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Agora nós vamos estudar as propriedades específicas da matéria. Quem são as propriedades específicas da matéria? Ora, são as propriedades que dependem do tipo de material. Por exemplo, a madeira não tem a mesma propriedade do que o ferro, que por sua vez não tem a mesma propriedade do papel, que não tem a mesma propriedade do ar. Então são propriedades que são inerentes, são propriedades que são características de cada tipo de material. Que propriedades específicas são essas? Primeira é a densidade. A densidade é a relação entre o peso e o volume de um corpo. Ou seja, se ele tem menor densidade, ou seja, se a relação entre a massa e o volume dele for menor do que a da água, ele tende ao quê? A boiar na água, porque ele é mais leve. Se ele
afunda, significa dizer que ele é mais pesado do que a água, ou seja, ele tem maior densidade do que a água. Então, se ele tem maior densidade, a tendência dele é o quê? De afundar na água. É típico daquela brincadeira do afunda ou boia. Se ele afunda, ele tem maior densidade, ou seja, a relação entre a massa e o volume é maior do que a água, no caso que ele está imerso. Se ele boia, significa dizer que a relação entre a massa e seu volume é menor do que a água, no caso aqui do exemplo. Tudo bem? Agora a propriedade de dureza. É a propriedade que a matéria tem de conseguir riscar a outra. Ou seja, se eu consigo riscar um objeto ou uma matéria, significa dizer que a matéria no qual eu estou utilizando para riscar, ela é mais resistente, ela é mais dura. Se o objeto no qual eu estou riscando, ele risca com facilidade, significa dizer que ele tem menor resistência, ou seja, que ele pode sofrer danos com mais facilidade. Então, dureza significa isso. É a capacidade que uma matéria tem de riscar a outra. Se a matéria risca, é porque ela tem uma dureza, uma resistência maior. Se ela é riscada, significa dizer que ela tem uma resistência menor, ou seja, ela pode sofrer danos com mais facilidade. E as últimas propriedades específicas estão relacionadas à temperatura, ou chamado de pontos de fusão e pontos de ebulição. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, para que ele saia do estado sólido para o estado líquido, ele tem que fazer o quê? Derreter. Então, o ponto de fusão é o momento exato de temperatura que é suficiente para transformar essa matéria de um estado sólido para um estado líquido. Diferente do ponto de ebulição. O ponto de ebulição é exatamente o momento, a temperatura necessária para transformar essa matéria que está no estado líquido e passá-la para o estado gasoso. Então, é o momento exato de transformação entre o estado líquido e o estado gasoso. Tudo bem, pessoal? E por último, nós vamos ver as propriedades organolépticas. Que propriedades são essas? São as propriedades que podem ser identificadas pelos órgãos do sentido, ou seja, pelos órgãos que o nosso corpo tem de sentir. Como, por exemplo, o paladar, que identifica o gosto, o tato, que consegue identificar a textura dos objetos quando você toca neles, o olfato, o cheiro, a audição relacionada ao som e a visão, que está relacionada ao campo ali da observação. Então, as propriedades organolépticas são aquelas propriedades que são identificadas pelos órgãos sentidos do nosso corpo: olfato, tato, audição, visão e paladar. Tudo bem? E para fechar aqui essa videoaula, nós vamos estudar então o que são estados físicos da matéria. O que são estados físicos da matéria? Os estados físicos da matéria são as formas como a matéria se apresenta, tá? Então a matéria ela vai ter uma forma, vai ter uma característica, e essa característica é definida pelo quê? Ela é definida pelo grau de agitação das moléculas. Ou seja, se a molécula tem pouca agitação, ela vai se apresentar de uma forma. Se ela tem um pouco mais de energia, um pouco mais de agitação, ela vai apresentar um pouco mais de energia, um pouco mais de maleabilidade, um pouco mais de movimento. E se ela tem muita agitação, isso significa dizer que essas moléculas elas vão
está em uma intensa atividade, elas vão estar em intenso choque, em intensa energia. Tudo bem? E o que faz modificar esses estados físicos? Justamente é o fornecimento de temperatura. Quanto maior a temperatura fornecida para a matéria, maior é o grau de agitação dessas moléculas. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas. Tudo bem? Então, com isso, nós podemos identificar o que nós chamamos de mudanças de estados físicos. Esse diagrama que está na tela aqui, ele representa o que eu tinha falado ainda há pouco. Quanto maior a temperatura, maior a mudança de estado físico e maior será o grau de agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas. Então aqui, basicamente, nós temos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O sólido é o estado físico onde eu tenho pouca energia, pouca agitação dessas moléculas. No estado líquido eu tenho um pouco mais de agitação dessas moléculas do que o estado sólido. E no estado gasoso eu tenho muito mais energia do que nos outros dois estados. E entre esses estados físicos nós temos as mudanças de estados físicos. Vamos ver que mudanças de estados físicos são essas? Fusão. A fusão é a mudança de estado físico que representa a saída de uma matéria que está no estado sólido e passa pelo estado físico. Quando que ocorre a fusão? Quando essa matéria ela atinge a temperatura de 0 grau, como por exemplo o gelo. Vamos supor que você tire o gelo do congelador e queira resfriar uma bebida sua. Para que esse gelo derreta, ele vai ter que sofrer um aquecimento externo, e esse aquecimento faz com que ele perca, ele seja aquecido e ele tenha um pouco mais de energia. Ou seja, quando eu resfrio o meu líquido que eu quero beber, significa dizer que eu estou resfriando ele, e o objeto que eu estou utilizando para resfriar ele perde energia, está sendo fornecido calor para ele. Tudo bem? Então a saída da matéria no estado sólido para o estado físico eu chamo de fusão. A mudança de estado físico entre o estado líquido e gasoso nós chamamos de vaporização. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação. Existem dois tipos de vaporização. Nós temos a evaporação e nós temos a ebulição. Qual é a diferença entre esses dois tipos de vaporização? Vamos primeiro para a evaporação. A evaporação, pessoal, nós podemos observar quando nós vamos lavar uma roupa e deixamos ela estendida no varal. O que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, nós observamos que a roupa tende a ficar seca. É um processo rápido? Não. É um processo lento, gradual, ou seja, porque ele ocorre aos poucos, e é um processo natural porque ele depende de fatores naturais, como por exemplo a temperatura do sol. Situação que é diferente no outro tipo de vaporização, que no caso é a ebulição. Aonde eu observo a ebulição? A ebulição eu observo exatamente quando eu vou preparar um café. Quando eu vou preparar o café, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar a água, vou ferver a água. Tudo bem? Esse ato de ferver a água no fogão tende a ser um processo rápido, um processo induzido, ou seja, um processo mecânico. Eu vou lá e esquento a temperatura. Eu posso fornecer pouca temperatura, o que vai demorar um pouco mais para ferver, ou mais temperatura, o que vai encurtar o processo de vaporização. Ou seja, um processo mais rápido, é um processo mecânico, ou seja, um processo
que o homem vá lá e interfere. Tudo bem? Então é a diferença entre esses dois tipos de vaporização. Tudo bem? Agora imagina que você esteja preparando um arroz. Tá? Você pega, você refoga o arroz, coloca água e você faz o quê? Tampa a panela. Suponha que você queira pegar a panela e queira observar como está o arroz. Se ele já está cozido, você precisa fornecer mais água. Você tende a fazer o quê? Destampar a panela. Quando você destampa a panela, o que você pode observar? Que um vapor de água é liberado no ambiente onde você está. E parte desse vapor de água ele fica onde? Na panela, na tampa da panela. Nós observamos que a tampa da panela tem vapor de água transformado, ele tem vapor de água resfriado. A essas gotículas de água que estão na tampa da panela, elas sofreram um processo de liquefação ou também chamado de condensação. É o vapor de água que estava no estado gasoso e quando entrou em choque com a temperatura do ambiente, o que aconteceu? Se resfriou. A água estava no estado gasoso, voltou para o estado líquido. Então nós chamamos essa mudança de estado físico do estado gasoso para o estado líquido de liquefação ou, mais comumente utilizado, condensação. E quando eu quero pegar, por exemplo, a água e colocar no congelador, quero fazer gelo, eu faço qual processo? Eu transformo essa matéria para qual estado? Sofre qual estado? Sofre a mudança de estado físico chamada de solidificação. Eu quero transformar água no estado físico ou um líquido qualquer no estado líquido para o estado sólido. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu tenho uma outra mudança de estado físico, observe no diagrama, que vai do estado sólido diretamente para o estado gasoso ou que vai do estado gasoso diretamente para o estado sólido sem passar pelo estado líquido. É a chamada sublimação. O exemplo mais comum de sublimação que a gente pode encontrar hoje são as bolinhas de naftalina. Para que servem as bolinhas de naftalina? As bolinhas de naftalina elas servem para poder espantar baratas do nosso guarda-roupa. Tá? E o que acontece com essas bolinhas de naftalina quando elas são colocadas nos cantinhos dos guarda-roupas? Com o passar do tempo, nós observamos que elas vão sumindo, elas vão desaparecendo e fica apenas aquele odor. Tá? Essas bolinhas de naftalina elas não passam pelo estado líquido, elas são transformadas diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Tá? Um outro exemplo de sublimação que nós podemos observar muito bem é o gelo seco. O gelo seco é um gelo, tá? Formado de gás carbônico, e esse gás carbônico está no estado sólido. E o DJ, ou a pessoa responsável pela sonorização da festa, faz o que? Solta uma fumacinha. Aquela fumacinha nada mais é do que o gelo seco que sofreu uma alta descarga de temperatura e ela saiu do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Tá? Existem exemplos, tá? Só que esses exemplos são muito mais difíceis de sublimação inversa, que é a mudança do estado gasoso para o estado sólido, né? Que é o caso do iodo, tá? Que você pode transformar do estado gasoso e resfriar ele de novo e transformar para o estado sólido. Tá? Só que é um pouco mais complicado esse exemplo, tá? Então esses exemplos não são muito utilizados assim. Ficou muito bem claro para vocês, pessoal? Tudo bem? Então, vamos resumir aqui como foi a nossa aula de hoje, tá? Então nós vimos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Essa matéria, ela pode se apresentar de duas formas, corpo e objeto. Nós vimos que corpo é nada mais do que uma porção limitada da matéria, tá? E objeto é quando eu tenho a matéria ou corpo que foi transformado pelo homem, foi fabricado pelo homem
para atender alguma finalidade. Eu até tinha dado exemplo, inclusive, da madeira, do tronco da árvore, que é feito de madeira, e que, por sua vez, pode ser transformado pelo homem na fabricação de mesa. Tudo bem? Nós vimos também que a matéria possui algumas propriedades. Propriedades gerais, propriedades específicas e as propriedades organolépticas. Tá? Nas propriedades gerais nós vimos volume, massa, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade e elasticidade. Dentro das propriedades específicas nós vimos densidade, dureza, ponto de fusão e ponto de ebulição. E nas propriedades organolépticas nós vimos paladar, tato, olfato, audição e visão. Tudo bem? Vimos também que a matéria ela pode apresentar diferentes estados. O estado sólido, que é quando nós temos pouca energia entre as moléculas, moléculas mais agrupadas. Tá? Estado líquido, um pouco mais de energia que o estado sólido. Nós temos um pouco mais de distância entre as moléculas, um pouco mais de energia. E o estado gasoso, que nós temos intensa energia molecular. Né? As moléculas tendem a se chocar umas nas outras, elas estão mais espaçadas e estão com mais energia porque são fornecidas maiores temperaturas. Tudo bem? E por fim nós vimos as mudanças de estado físico, como está aí na tela de vocês, neste diagrama que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Espero que tenha ficado muito bem claro para vocês. Tá? Esta videoaula ela vai estar disponível para vocês o tempo que vocês quiserem. Vocês podem voltar quantas vezes que vocês quiserem. Tá? E em breve também essa aula também estará no formato de PDF. Se você quiser imprimir, se você quiser dar uma lida, rabiscar, se você quiser fazer algumas anotações, fique à vontade para você imprimi-las. Tudo bem? Esse material vai estar disponível para vocês. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado muito bem claro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.